Abramos a Escritura Sagrada em Atos, capítulo de número 9. Nós leremos do versículo de número 1 ao versículo 9 e depois do versículo de número 17 ao versículo de número 19. Atos capítulo 9, do versículo de número 1 a 9 e depois do versículo 17 ao versículo de número 19. Esta manhã, antes de vir para cá, eu estava brincando com o Eliel em casa. Eu disse para ele que há uma pequena dificuldade, porque meu sermão de hoje ele tem 15 páginas e eu preciso resumir isso em 30 minutos. Mas caso eu não consiga fazê-lo, esse sermão é um capítulo do livro que eu escrevi, O Triunfo da Graça na Vida Prática. Então você pode ir lá e ler o restante. Eu posso simplesmente dar os pontos principais. Era sobre esse texto, aquele capítulo 13 do livro, justamente sobre a conversão do apóstolo Paulo. Então você pode ir lá e dar uma olhada e depois complementa com o sermão. Dá uma melhoradazinha, como diz o Marcos, né, Marcos, e utilize isso depois, posteriormente. Atos 9, de 1 a 9, depois versículo 17 a 19, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vamos orar? Meu Deus, rogamos por tua graça e por tua misericórdia. Tu fales ao nosso coração. Vivifica-nos, ó Pai, no momento que meditaremos na Tua Palavra, e dá-nos a bênção de vivermos para a honra e para a glória do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Todas aquelas pessoas que leem o livro de Atos dos Apóstolos observam que a conversão do apóstolo Paulo é talvez, no livro de Atos, um dos eventos mais marcantes. De fato, a narrativa da conversão de Paulo, ela é repetida no livro de Atos em 3 ocasiões diferentes. Esta aqui, descrita por Lucas, e outras 2 ocasiões nas quais o próprio apóstolo Paulo dá o seu testemunho. E Paulo, mais tarde, nas suas cartas, também vai fazer referência àquele momento marcante onde ele teve um encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo e a vida dele foi transformada. Paulo, ele dizia: a mim, o principal dos pecadores, a graça de Deus alcançou. Quando Paulo diz que ele se achava o principal dos pecadores, ele estava dizendo que a conversão dele, de alguma maneira, o fato de Deus ter convertido alguém como o apóstolo Paulo, tem algo de comum com a minha, com a sua conversão.
e traz uma esperança para mim e para você em vários aspectos. Eu tenho um amigo que ele diz assim, ele brinca sempre dizendo que Paulo se identificou como o principal dos pecadores porque ele ainda não tinha nascido. Se Paulo o conhecesse, ele diria, Paulo teria dito, a mim o segundo principal dos pecadores. Mas essa é apenas uma brincadeira daquele amigo. O fato é que o apóstolo Paulo, que agora nós vemos aqui ainda como Saulo, o nome dele, depois ele vai assumir o seu nome cristão, Paulo, ainda como Saulo, nós vemos essa transformação na vida dele, e pelo fato de você observar a transformação deste homem, na vida deste homem, você percebe uma coisa muito importante, que qualquer pessoa que deseje de fato ter esse enchimento do Espírito Santo, qualquer pessoa que deseje de fato fazer a vontade de Deus, qualquer pessoa que deseje ter essa comunhão, essa intimidade com o Senhor Deus, necessita de uma experiência semelhante, de uma conversão, de um encontro com o Deus vivo, de uma conversão, de uma transformação na sua vida. Algumas pessoas pensam que ser religioso basta, ter boas intenções no meu coração basta. Mas se você observar quem era Saulo, versículo de número 1 diz, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Esse homem, ele era tão religioso, ele era tão zeloso pelo judaísmo, que quando ele observou que o cristianismo estava crescendo, quando ele observou que os discípulos do Senhor Jesus aumentavam em números em Jerusalém, por zelo, ele começou agora a perseguir esses cristãos. A palavra que aparece aqui, dizendo que ele respirava ameaças e morte, diz que ele estava enfurecido. Alguns desses que ele prendia, ele torturava. Outros, ele realmente matava. Estevão foi uma pessoa que foi morta, apedrejado, e teve como consentimento, ou a sentença de consentimento, dada pelo próprio Saulo. É por isso que Saulo, quando ele mais tarde, ainda na sua velhice, ele se lembra do seu passado, dói na sua mente quando ele diz, a mim que noutro tempo fui perseguidor da igreja de Deus. Eu fico imaginando como se aqueles erros cometidos pelo apóstolo Paulo, aquelas torturas, aqueles assassinatos que ele cometeu, passassem na mente dele como um verdadeiro filme, tantas vezes, e ele diz, a mim que noutro tempo, a mim que deveria ser indigno de ser chamado, de ser transformado e chamado para pregar o Evangelho, porque noutro tempo eu fui perseguidor da igreja de Deus. Mas esse mesmo homem, que era tão religioso, necessitou desse encontro, necessitou passar por essa conversão, esse processo de transformação, para que mais tarde na vida dele, ele pudesse dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse homem pudesse dizer, de boa alegria, eu me regozijarei na fraqueza, porque a graça de Deus me basta. Esse homem era aquele indivíduo que aprendeu a dizer, eu prossigo para o alvo, para aquilo que eu também fui conquistado, para conquistar aquilo que também fui conquistado. Esse homem podia, mesmo na prisão, cantar hinos de louvores a Deus, e ele vivia em um grande contentamento. Quando eu e você olhamos para o apóstolo Paulo e vemos este homem vivendo esse contentamento, a primeira coisa que vem à nossa mente é, esse é o tipo de mudança que eu quero na minha vida. Esse é o tipo de transformação que eu desejo na minha vida. Como que isso ocorreu? Como que aconteceu na vida do apóstolo Paulo? Como que pode acontecer na minha própria vida? Se você observar aqui nesse texto, no capítulo de número 9, existem 3 coisas que você pode observar naquele encontro com o apóstolo Paulo, com Jesus Cristo. A primeira, você vê como era Paulo antes daquele encontro. Depois você vê o que aconteceu naquele encontro. E por último, quais foram as consequências do que ocorreu. Observe como ele era antes. Versículo de número 1 e versículo de número 2. Diz que esse homem, ele era zeloso pela sua religião, pela religião
judaica. Mas esse homem, no zelo dele, o seu coração estava repleto de ira, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. A ideia é que o apóstolo Paulo vivia nesse ambiente de tamanha violência que até o ar que ele respirava era um ar pesado. Esse homem não conseguia pensar em outra coisa senão perseguir os cristãos, prendê-los, torturá-los e fazê-los negar Cristo e abandonar a fé que eles haviam abandonado. A vida desse homem era uma vida totalmente tomada pela ira, pela violência, e isso atingia profundamente o seu coração. Em outro texto do capítulo de número 8 de Atos Apóstolos, aparece uma frase ali que diz que o apóstolo Paulo perseguia aqueles cristãos com a ferocidade de um animal selvagem. Ele era uma verdadeira fera. A vida dele era uma vida na qual não existia espaço para paz, não existia um espaço para alegria, para o contentamento, porque ele estava completamente tomado agora por essa fúria contra os discípulos do Senhor. Religioso, sim, mas uma religião que lhe roubava totalmente a possibilidade dele viver em paz com o próximo, quando o próximo não professava a religião dele. E o texto diz que naquele zelo ele se dirige ao sacerdote, pede cartas para sinagogas de Damasco, a fim de que entrasse naquelas sinagogas, pudessem identificar alguns judeus cristãos ali e os trouxesse preso. Esse homem era um homem com uma missão. E ele só se interessava agora por essa missão que ele tinha. Não contente em perseguir os cristãos em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, sabendo dele que depois da morte de Estevão, alguns cristãos fugiram para outras regiões, ele agora sai à caça dessas pessoas. A missão dele é prender essas pessoas, levá-las de volta a Jerusalém, torturá-las e fazê-las negar o Senhor Jesus Cristo. Ele não colocava nada acima dessa missão. Nenhuma pessoa havia, nenhum outro interesse havia. Qual é a vontade de Deus? Qual não é a vontade de Deus? A missão, ele estava completamente obcecado por essa missão dele naquele exato momento. Era um indivíduo que ele vivia simplesmente de si para si. Da mesma forma que você pode observar a vida de um homem que ainda, ou de uma mulher que ainda não teve esse encontro com o Senhor Deus. Existe alguma coisa na vida dele que o motiva, alguma força motriz, alguma coisa que o impulsiona, algum alvo, algo pelo qual ele é obcecado e ele só consegue enxergar isso diante dele. O trabalho. Há poucos dias eu assisti um filme sobre o Steve Jobs, que deverá concorrer ao Oscar daqui a alguns meses. Incrível como que naquele filme, naquela perspectiva, eles retrataram a obsessão de Steve Jobs com o sucesso. Ninguém importa, não há espaço para Deus, não há espaço para as pessoas na agenda, tudo que essa pessoa quer é satisfazer a sua obsessão. Tem alguns que são obcecados realmente dessa maneira, pelo sucesso. Outros são obcecados com a questão financeira. Outros são obcecados com a própria diversão. Tudo que importa é isso. Mas o que acontece é que em determinado momento esse homem, Saulo, ele é surpreendido pelo encontro com o Senhor Jesus Cristo. O versículo de número 3 diz assim, que subitamente, há uma surpresa aqui. E aqui é uma coisa interessante, porque a conversão do apóstolo Paulo, ela surpreende a todos, inclusive Paulo. Nem Paulo esperava ser convertido, nem Paulo esperava ser transformado. Na verdade, eu duvido que ele imaginasse que ele precisava ser convertido ou transformado, mas subitamente uma luz do céu brilha ao seu redor e ele cai por terra. O que acontece aqui? Saulo, lembra bem, Saulo é um religioso. Esse homem estudou aos pés de Gamaliel. Esse homem conhecia as escrituras do Antigo Testamento muito bem. E esse homem conseguia identificar algumas coisas que ali estavam acontecendo.
Duas coisas são importantes aqui para você observar. Aliás, três coisas são importantes para você observar a decepção de Saulo naquele momento que ele se encontrou com Deus. A primeira delas, uma forte luz brilhou intensamente. Mais tarde, ele vai relatar que outras pessoas ao redor dele não viram a luz, mas ouviram a voz. E outros poucos viram a luz e não ouviram a voz. Somente ele viu a luz e ouviu a voz ao mesmo tempo. A primeira coisa é que uma luz intensa brilha. A segunda é que uma voz chama: Saulo, Saulo. E a terceira, quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? Aquele que deveria se apresentar como Senhor, como eu sou o que sou, ele diz: Jesus. O que significam essas coisas? No Antigo Testamento, e para a mente de um judeu como Saulo, a luz que brilha tem um significado muitíssimo importante, porque todas as vezes que Deus se manifesta no Antigo Testamento, ela é associada ao brilho. Deus aparece para Moisés lá no deserto, em uma sarça ardente, que queima, há um brilho ali. O Senhor, Deus, guiava o povo pelo deserto, à noite, em uma coluna de fogo. Deus vinha e a glória dele enchia o tabernáculo e havia uma Shekinah, uma glória de Deus, um brilho, de tal forma que em algumas ocasiões Moisés, que estava no tabernáculo, quando ele saía, o seu rosto estava luzente. Deus aparece para Abraão quando ele estabelece um pacto com Abraão e há algo como que uma coluna de fogo andando por entre os animais. E agora esse homem vê o brilho. Para a mente de um judeu, eu acho muito difícil que ele não tenha associado isso com a própria Shekinah de Deus. Principalmente porque ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele não diz assim: o que é isso? O que está acontecendo? Se ele não fizesse aquela associação, ele diria: o que está vendo aqui? Quem acendeu as lâmpadas? Mas ele diz: quem és tu, Senhor? E por que ele deveria dizer quem és tu, Senhor? A segunda coisa que ocorre aqui é quando a voz que ele ouve diz: Saulo, Saulo. Se você está acostumado à leitura do Antigo Testamento, Deus, quando ele se dirige aos seus servos, ele faz essa chamada pelo nome da pessoa por duas vezes: Abraão, Abraão; Moisés, Moisés; Samuel, Samuel; Saulo, Saulo. Na mente de Saulo não existe nenhuma dúvida. É Deus quem está aqui, é o Senhor que aqui está. Então, quando ele pergunta, ele diz: quem és tu, Senhor? A expressão que ele usa para Senhor, é claro que está no grego, mas se ele estivesse falando, é como se ele estivesse referindo-se àquela mesma expressão hebraica de: quem és tu, Javé? Ou Yavé? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi totalmente surpreendente. Porque se a voz tivesse dito: eu sou o Messias, Saulo teria dito: aleluia, minha vida toda eu espero pelo Messias. Todo judeu espera pelo Messias. Na verdade, eles esperam por um Messias político, mas todo judeu espera pelo Messias. Até os samaritanos aguardam os Messias, o Messias. Mas não foi: eu sou Cristo. Se a voz tivesse dito: eu sou o que sou, ele teria dito: glória a ti, Senhor. Assim como apareceste a Moisés lá no deserto, e o Senhor mesmo se revelou a ele, dizendo: eu sou o que sou, agora tu apareces a mim. Mas a voz revela o nome Jesus. A perspectiva humana, da natureza humana do nosso Redentor. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aquilo de fato foi algo que deixou Saulo totalmente desarmado. Ele poderia até talvez argumentar
dizendo: eu não persigo o Senhor, eu persigo os teus discípulos, eu persigo a tua igreja. É claro que mais tarde ele mesmo vai chegar à conclusão de que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo, e quando você persegue a igreja do Senhor Jesus, você afeta diretamente o cabeça. Aquele argumento não seria muito bom para ser utilizado naquela hora. Mas o fato é que ele fica totalmente desarmado. E aí tem a terceira coisa que eu gostaria que você observasse: as consequências daquele encontro. As consequências daquele encontro é que o apóstolo Paulo, ele fica temporariamente cego. Mas é justamente a partir daquele momento que ele passa a ver claramente. É interessante esse aspecto dele ficar totalmente cego, e quando Ananias, aquele que morava, um servo, um crente que morava em Damasco, foi orar e batizar Saulo, a Bíblia diz que algumas escamas, algo como escama, lhe caem dos olhos. Eu não posso dizer com toda certeza, mas lá no fundo do meu coração eu ainda quero perguntar Saulo quando eu chegar lá, ou Paulo, quando eu chegar no céu, mas no fundo do meu coração eu creio que o espinho na carne que Paulo tanto reclama deveria ser algum problema nas vistas. Ele escreve aos Gálatas dizendo que quando ele chegou na Galácia para pregar o Evangelho, ele estava tão enfermo que os Gálatas o amaram tanto que, se fosse possível, eles teriam arrancado os próprios olhos deles para dar para Saulo. Então ele tinha algum problema na vista, talvez a partir daquela conversão. Quando ele escreve aos Gálatas, ele escreve dizendo: vede com que letras grandes vos escrevo. Eu tenho essa necessidade de aumentar a fontezinha do meu computador, quanto mais a minha vista diminui. Provavelmente. O fato é que aquilo marcou Saulo, não apenas emocionalmente, espiritualmente, mas o corpo dele foi marcado. Mas mais importante, a transformação que aconteceu na vida daquele indivíduo, aquele que se tornou, aquele que antes era um perseguidor, ele passa agora a ser um pregador, um proclamador do Evangelho. Quando o Senhor Deus diz, versículo de número 6, levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. E depois, se você observar, do versículo 10 em diante, nós não lemos, mas quando Deus fala para Ananias: Ananias, vá à rua chamada direita, e lá você vai encontrar um homem chamado Saulo, e você vai batizá-lo, porque ele está orando. Ananias diz: Senhor, este homem é um perseguidor. Deus diz: mas eu mostrarei a ele o quanto importa sofrer pelo Evangelho. O perseguidor passará a ser perseguido. O perseguidor se tornará um proclamador. O perseguidor se tornará luz para os gentios. E o perseguidor vai anunciar o Evangelho do Senhor Jesus a outras pessoas. Há uma transformação. Há uma transformação. E aqui nós temos algumas lições na conversão de Saulo, que elas são importantes para mim e para você. Em primeiro lugar, eu gostaria que você se lembrasse que a conversão de Saulo foi a transformação de um inimigo declarado da fé cristã. E aqui é um ponto interessante, porque muitas vezes nós oramos pela conversão de algumas pessoas, nós oramos pela conversão de algum parente, nós oramos pela conversão de algum amigo, nós oramos pela conversão e a transformação de alguém que já esteve na igreja e agora nós vemos essa pessoa indo por outros caminhos, se desviando. Nesse momento, nesse texto da Escritura Sagrada, eu e você temos um grande conforto e um grande alento, porque a conversão de Saulo, ela era humanamente improvável, impossível. Talvez fosse interessante nós compararmos a conversão de Saulo como se alguém como Nietzsche, aquele filósofo que se declarou o filósofo da morte de Deus, como a conversão de Nietzsche, ou alguém como Osama Bin Laden, que orquestrava ataques terroristas, ou alguém como um Saddam Hussein. Você olha e diz: é possível?
A conversão do apóstolo Paulo foi a conversão de um inimigo declarado da fé cristã. Ele assolava os discípulos, assolava a igreja e matava os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Se houve esperança para Saulo, há esperança mesmo para aqueles que você conhece, por quem você ora, para quem você prega o Evangelho, e que tantas vezes dizem para você: eu não creio em nada disso, é tudo uma baboseira. Paulo diz: a mim, que no principal dos pecadores, Deus manifestou a graça de Deus. Houve esperança para ele, há esperança para essas pessoas. A segunda coisa importante a notar é que a conversão de Paulo foi o resultado de uma iniciativa totalmente inesperada de Deus. O texto diz, no versículo de número 3, subitamente uma luz brilhou. Conversão é sempre iniciativa de Deus. Quando você imagina que você tem alguma inclinação, algum esforço em direção ao Senhor Deus, Ele já inclinou o seu coração, Ele já inclinou a tua mente, Ele já começou a trabalhar na sua vida. Eu acho interessante quando eu leio a biografia de C.S. Lewis, e ele diz que em um determinado momento ele ficou tão impactado, querendo demolir toda a ideia de cristianismo e toda a ideia de fé cristã. E ele era amigo do Tolkien, aquele que escreveu O Senhor dos Anéis. E ele agora, impactado com algumas conversas com o Tolkien, ele resolveu em uma noite trancar-se em casa e refletir sobre religião. E ele diz que não conseguiu dormir e ficou a madrugada toda tentando colocar alguns pontos que fortalecesse a sua incredulidade, refletir sobre elas. Ele diz que na madrugada do outro dia, ele era o convertido mais desapontado de toda a Inglaterra, porque ele não havia conseguido, na sua lógica, na sua argumentação, excluir a ideia de Deus. E ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz assim: o cão perdigueiro celestial, que já me caçava desde os primeiros dias da minha vida, naquele momento ele me acuou e eu fui transformado. Fui surpreendido pela alegria da conversão. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Algo totalmente inesperado. As pessoas poderiam talvez aguardar a conversão de outra pessoa, não daquele inimigo da fé cristã. E o Senhor Deus, poderosamente, nos surpreende com a sua graça. Deixa eu fazer uma pequena aplicação para você neste momento. Pai, mãe, sabe aquele filho por quem você ora e você diz: ó Deus, há esperança. Surpreendentemente, o Senhor Deus age. O filho, sabe aquele pai por quem você ora dizendo: ó Deus, transforma o coração do meu pai. Sabe aquele parente que você coloca os seus joelhos e diz: muda o coração dele. Deus surpreendentemente, inesperadamente transformou o coração de Saulo e a esperança. A conversão de Saulo também, ela só aconteceu quando ele teve um encontro pessoal com Cristo ressurreto, onde ele pôde ouvir a voz do Senhor Jesus. Ele não viu o Senhor Jesus. Ele vai dizer mais tarde que o Senhor aparece a ele quando ele está no deserto, e o Senhor o comissiona para ele ser apóstolo dos gentios, mas nesse exato momento ele simplesmente diz que ele viu uma luz do céu que brilha, mas ele ouve a voz do Senhor Jesus, e aquela voz é suficiente para dar a ele um encontro pessoal com o Senhor Jesus. O interessante é que mais tarde ele vai escrever em Romanos capítulo 10, do versículo 17 em diante, que quando você ouve a pregação da palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, é Cristo pela palavra falando ao seu coração. Ou seja, você pode ouvir a voz do Senhor Jesus ainda hoje e ter um encontro transformador com o Senhor Jesus Cristo.
há padrões aqui. Outra coisa, a conversão do apóstolo Paulo, ela se deu mediante uma completa rendição dele a Jesus. Quando ele foi impactado com aquela revelação, eu sou Jesus, a quem tu persegues, ele fica totalmente desarmado. Não há mais um argumento, não há mais uma resistência, existe somente uma submissão e uma rendição ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Mais tarde ele vai escrever que por um longo tempo na vida dele ele resistiu, mas ele diz assim: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Deixa eu traduzir para vocês: dura coisa é dar murros em pontas de facas. É como se ele estivesse dizendo: por um longo tempo na minha vida, resistindo a Deus, resistindo à graça de Deus, perseguindo os cristãos, não dando ouvido à mensagem que eles pregavam, eu estava dando murros em pontas de facas. Mas a alegria, a paz, só aconteceu na minha vida quando eu me rendi, quando eu fui conquistado por Cristo. E naquele momento existe uma rendição completa. Acho engraçado quando Ananias, mais tarde o Senhor diz para Ananias: Ananias, vá lá e você vai encontrar um homem chamado Saulo. E Deus, versículo de número 11, diz assim: pois ele está orando. Qual que é a primeira manifestação de que existe vida e vida espiritual quando alguém é convertido? Ele ora, ele deseja falar com o Pai, ele tem desejo de buscar a presença do Pai. Assim como uma criança tem desejo de respirar, ela chora quando sai do ventre materno. O cristão, nascido de novo, transformado, ele abre os seus lábios e ele fala com o Pai, ele fala com Deus. E agora Saulo está submetido ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, e ele passa a viver para o Senhor Jesus, conquistar aquilo para o qual ele foi conquistado. Há um livro interessante do C.S. Lewis chamado O Grande Abismo. No Grande Abismo, a ideia de pessoas que estão indo a caminho do céu, e elas são agora encontradas por alguns outros seres que tentam motivá-las a encontrar-se com Deus. E essas pessoas são pessoas que no passado eles foram assassinos, no passado eles foram mentirosos, no passado, e eles tentam mostrar que a vida deles foi transformada, e Deus pode transformar a vida desses outros que eles estão convidando também. Por isso eles convidam a buscar o Senhor Deus. No livro tem um determinado momento em que um ex-assassino encontra-se com o seu ex-patrão, e ele vira e diz assim: olha, vamos encontrar com Deus, e Ele vai poder transformar a sua vida. E aí o ex-patrão dele diz assim: você que é um assassino, você que matou fulano de tal, você acha que eu vou com você? Eu não peço nada, eu só peço que os meus direitos sejam feitos. E aí aquele ex-assassino convertido diz: então peça, porque no reino de Deus nada é obtido pelos seus direitos próprios, senão quando você pede. O que o apóstolo Paulo está fazendo? O que Saulo está fazendo aqui? Ele está rendido ao Senhor Jesus Cristo, orando, suplicando. Sua vida foi transformada. Em último lugar, a conversão de Saulo, ela foi uma conversão individual, mas não uma conversão que o conduziu ao individualismo. Esse é um ponto interessante, porque nós vivemos em uma época em que a nossa sociedade ela é muito individualista. Nós falamos assim: o que Deus está fazendo na minha vida sou eu e Deus, e ninguém mais tem nada a ver com isso. Você está caminhando para um individualismo.
E algumas pessoas até dizem: por que eu preciso da igreja se eu posso eu mesmo servir a Deus na minha casa, não tenho nenhum relacionamento com a igreja, pronto. Você está caminhando para o individualismo? Algo como isso não aconteceu no Novo Testamento, é totalmente estranho no Novo Testamento. Se você observar, Saulo foi convertido, Saulo foi transformado, e a pessoa que aparece agora para orar com ele, para batizá-lo, é Ananias. E logo depois do batismo desse homem, quando ele é cheio do Espírito Santo, ele se levanta, versículo de número 20, diz que ele se coloca a pregar. E o próprio Deus havia dito para Ananias: você vai lá, você vai encontrar com Saulo, porque ele vai proclamar o Evangelho, e eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer por Jesus Cristo. Na conversão e na transformação desse homem, ele não viveu, ele não se fechou ao individualismo, mas ele se abriu para o relacionamento com outras pessoas, para a proclamação do Evangelho a outras pessoas, para o serviço do reino de Deus, e para ser apóstolo da própria igreja do Senhor Jesus Cristo. O que Deus faz na sua vida é importante para a tua igreja, é importante para a comunidade ao redor, é importante não apenas para você e para Deus. Como está a sua vida é importante para Deus, sim, para a igreja de Deus, e a sociedade também observa. A conversão de Saulo não resulta nesse individualismo. O que isso tem a ver conosco? Em primeiro lugar, na conversão do apóstolo Paulo, eu e você temos uma mensagem de grande consolo e de grande conforto. Nós oramos para que Deus converta o coração de algumas pessoas que nós amamos. Nós intercedemos por elas. Nós oramos para que o Senhor Deus haja. E na conversão de Saulo nós vemos que o Senhor Deus pode agir subitamente, inesperadamente, convertendo aqueles que às vezes nós pensamos: não há esperança para ele. Isso é muito difícil. A segunda coisa que a conversão de Saulo ensina para nós é que ela ensina que existe aqui uma mensagem de confronto para aqueles que insistem em viver longe e contrários à vontade de Deus. Para aqueles que insistem em viver obcecados com os ídolos do seu próprio coração. Aqueles que insistem em viver uma vida obcecada com os seus próprios valores e não se conformando à vontade de Deus. Esta conversão do apóstolo Paulo traz uma mensagem de confronto, dizendo que enquanto eu, você vivemos dessa forma, nós nunca experimentaremos a verdadeira alegria que ele tem a dar para nós e a verdadeira transformação. Enquanto Saulo estava obstinado, respirando ameaças e morte na sua vida, era marcada pela dor. E ele diz: dura coisa é dar murros em pontas de facas, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então há uma mensagem de consolo para aqueles que intercedem para a conversão de outros, há uma mensagem de confronto para aqueles que insistem em viver a sua própria vida, e há uma mensagem de esperança para aqueles que imaginam que não tem mais solução para a sua vida. Eu não sei quantas vezes você já olhou para suas próprias falhas, para os seus próprios erros, naqueles momentos em que você peca e você tenta e cai novamente em pecado, e você olha e diz: não tem esperança mais para mim, eu estou fora do círculo da graça do Senhor Deus. Na conversão do apóstolo Paulo ou de Saulo, nós vemos que a esperança não está na minha vida, a esperança não estava na vida dele, mas a esperança estava no Deus que intervém e que transforma e que redime e que salva. E se houve esperança para Saulo, é claro que existe esperança para você, para mim, para todos aqueles que lutam com as suas angústias, mas que desejam ser transformados, novas criaturas,
e que desejo experimentar aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer mais tarde: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A graça de Deus me basta. E você um dia vai poder também louvar essa graça, não apenas aqui na terra, mas louvá-la no céu, com o Senhor e para a glória do Senhor. Eu gostaria que você curvasse a tua cabeça